Olá, olá pessoas, tudo bem? Bom, domingo à noite são 7h37. Eu poderia estar descansando, poderia estar jogando Madden, poderia estar jogando truco, mas estamos aqui produzindo muito conteúdo, deixando muito conteúdo pronto para vocês para essa semana que estaremos em Seattle. E aí, de fato, eu poderia estar descansando, mas aí eu estava separando os dólares para a viagem, que ainda tem um pouquinho aqui, tem uma notinha algumas notinhas de $1 e tal. E aí eu achei a nota com Alexander Hamilton, este homem incansável. Vejo o musical Hamilton, inclusive, meu Brasil, que não parava e produzia, e aqui eu estou, em homenagem a você, Alexander Hamilton, onde quer que você esteja, produzindo. Vamos lá. E deixando as pessoas com raiva. Esse é um vídeo do ódio. Esse é um vídeo que eu vou irritar muita gente. Mas, como tradicionalmente fazemos, vamos tentar separar os times da NFL em prateleiras, certo? Tentar dar um panorama para vocês essa temporada de 2022. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal. Se você não gosta, se inscreve também, não tem problema nenhum. Like no vídeo e para as prévias de divisão, né, todas as divisões com prévia, a AFC West aberta, mas todas as outras 7 divisões com prévia, não deixe de assinar o Curte Plus para financiar esta bagunça e a ração deste gato maravilhoso que está sozinho nesta semana aqui em São Paulo, enquanto eu estou farreando em Seattle. Meu Brasil, vamos lá, prateleira na tela. Temos 5 prateleiras aqui, os 32 times da NFL aqui embaixo, certo? Tá numa ordem aleatória que eu peguei no Tier Maker, né, para não ser ordem, mas tem ordem alfabética aqui, né, para muitos, tirando São Francisco. Então, para não ficar chato, eu vou misturar tudo aqui. Vamos lá. Estou fazendo um shuffle. Shuffle. Subir Jacksonville e tal. E aí eu vou fazer um momento João Kleber, porque eu vou deixar Buffalo aqui no início, Los Angeles aqui no meio, Miami eu vou descer, Filadélfia eu vou descer, quem mais? Cincinnati eu vou descer. Pronto, tá uma ordem legal. São Francisco eu vou deixar por último. Vamos lá. Explicando as prateleiras. Favoritos ao Super Bowl. O que significa favorito ao Super Bowl? Favorito ao Super Bowl é o time que a gente imagina ganhando o Super Bowl e que pouca gente contestaria, né? Se você mandar no grupo do seu Zap, no grupo dos seus amigos, do seu Zap, falar assim, tal time vai ganhar o Super Bowl. Poucas pessoas viriam e falar assim, pô, sério, calma aí, não vai, tem tal problema aqui, acolá, wide receiver, linebacker, quarterback não é tão bom, enfim. Depois, playoff contenders, é a segunda prateleira. São todos times que a gente pode imaginar vencendo o Super Bowl, mas hoje o panorama é de pós-temporada, tá? A prateleira de favoritos do Super Bowl eu vou limitar em 5 times, para não virar bagunça. Se não coloca muito aqui em cima, fica uma pirâmide invertida, não fica legal. No máximo 5 aqui, porque é teoricamente a elite da NFL entrando na temporada 2022. E um outro ponto. Isso tudo aqui é considerando setembro de 2022, 4 de setembro de 2022, que é quando estou gravando isso aqui, a primeira semana, semana 0. Não é uma previsão, é muito importante a gente dizer isso, hein? Não é uma previsão do que vai acontecer em janeiro e fevereiro. É considerando o contexto agora. Porque, por exemplo, eu posso ficar super otimista com o São Francisco, não é o caso aqui, e falar, não, São Francisco, Trey Lance vai ser MVP, eu vou colocar em favorito do Super Bowl, porque o Kyle Shanahan tá com uma barba maravilhosa, um homem bonito, e São Francisco vai Super Bowl. Não é bem por aí. Vou dar um outro exemplo que vocês vão ver ao longo da live. Miami Dolphins é um time que eu acho que as coisas vão encaixar. Eu acho que pode brigar para o playoff, mas ainda não vai estar nessa prateleira, certo? Então, vamos lá. Playoff. Time que hoje eu vejo brigando por pós-temporada. Que eu consigo imaginar brigando por pós-temporada, mas ainda precisa encaixar algumas coisas para ser favorito ao Super Bowl, certo? Classe média. Classe média é a segunda classe do Titanic. Vocês se recordam do filme Titanic, que a gente tinha aí a Rose, o Cal, tinha a mãe da Rose, que era insuportável, tinha a Molly, que era fofa, emprestou um blazer do filho pro Jack e pro jantar na primeira classe. Aparecia a primeira classe e aparecia a terceira classe, que é a do top 5 do draft do Titanic. A classe média, a segunda classe, ninguém falava nada no filme, nem aparece direito. O James Cameron simplesmente ignorou. A classe média aqui não vai ser ignorada, mas são times que a gente também não vê ganhando Super Bowl, mas não vê no top 5 do draft. É a classe média, tá aqui no meio, né? São 5 prateleiras, é a terceira prateleira. São times que eu preciso ver muito mais para eu falar, putz, esse time é um time de playoff neste momento. Hoje, para mim, não são. A depender do horóscopo, é aquela criatividade, aquele tchan, aquele samba lelê que você está acostumado nesse canal. Porque a gente tem que, né, trazer o entretenimento aqui. Não pode ser só zoeira, claro, né? Senão vira bagunça. Mas também não pode ser negócio sério, né? O congresso do ITA aqui. Coisa séria, já basta os 5 anos de direito que eu fiz na minha vida. Então, depende do horóscopo, depende do horóscopo, né? Vamos ver uma informação importante aqui, inclusive. Vamos ver é o ano do que no horóscopo chinês? Isso é importante, hein? Isso é importante que às vezes dá um tchan. Ano do tigre, hein?
Cincinnati Bengals, olha só, hein, ano do Tigre, hein? Mas os Bengals não estão no Depende do Horóscopo neste ano. E 2021 foi que ano? Foi o ano do boi. Não tem... Ah, o Houston Texans. Mas não deu muito certo. E 2020? Deixa eu ver aqui. Momento completamente inútil dessa live. Ano do rato. Ok. Ok. Se bem que 2022 é o ano do tigre, os Bengals chegaram no Super Bowl em 2022. Deixa eu ver 2023 então aqui. Cara, que completamente inútil isso que eu tô fazendo. Qual é a relação disso com a NFL? Nenhuma, mas tudo bem. É o ano do coelho. Não tem coelho. Coelho da água. Bom, enfim. Voltando, times que dependem do horóscopo, eles precisam de algum encaixe aqui que os astros ajudem, né? Não pode ter lesão, o quarterback é contestado, tem que jogar bem pra cacete, etc, etc. E partiu o draft 2023, autoexplicativos são times top 5 do draft 2023, times que têm muitos buracos, muitos questionamentos e que não devem vencer mais de 6 jogos na temporada ano que vem. Aqui são times que eu espero pelo menos 10 vitórias, aqui são times que eu espero pelo menos 9 vitórias, campanha positiva. Aqui são times que eu não me surpreenderia com campanha negativa, tá? Ficam nessa esteira de 8-9, 9-8, né? 10-7. O Depende do Horóscopo são times de 7 a 9 vitórias, né? Depende muito. E o Partido Draft, times de 6 vitórias para baixo, tá? Então eu vou até colocar aqui, para ficar autoexplicativo, esse sinal aqui. Opa, vai ficar horrível. Mais 10. Favorito Super Bowl, né? Porque aí cabe. Favorito Super Bowl. Pronto, vocês entenderam. Playoffs aqui é campanha positiva. Pronto, tá autoexplicativo. Classe média, eu vou colocar um 9-8 aqui, vocês vão entender. Dependem do horóscopo, eu vou colocar aqui. Depende do horóscopo, é autoexplicativo. E partiu o draft é max 6 vitórias. Autoexplicativo nesse sentido também, tá bom? Buffalo Bills, não preciso falar nada, né? Vamos começar a live então. A live não, né? Não é live, eu tô gravando isso aqui. Buffalo Bills, favoritaço ao Super Bowl. É um time muito sólido, como a gente já falou algumas vezes, é uma equipe que tem talento em todas as posições. Eu acho que se tem um porém nesse time do Buffalo Bills, talvez, e muito talvez, vou até pegar o elenco aqui para citar várias peças, porque é tanto jogador bom que eu vou acabar esquecendo alguém, mas talvez o jogo terrestre. O Devin Singletary é uma decepção nos últimos anos, o Josh Allen teve que correr bastante com a bola para suplementar isso, mas tem a questão do Tre'Davious White começar o ano machucado as primeiras semanas, isso pode ser um fator, especialmente na quinta-feira contra os Rams. Só que, no geral, o Buffalo Bills tem um elenco muito forte, né? O James Cook chegou aí no segundo dia do draft, pode ser uma válvula de escape boa, esse running back, que é irmão do Dalvin Cook no jogo aéreo. E Josh Allen entra o ano como quarterback de elite. Então você tem o corpo de recebedores com o Stephon Diggs, Gabe Davis e Isaiah McKenzie. Esses dois últimos em ascensão no final da temporada. Você tem uma linha ofensiva muito sólida, com o Deion Dawkins no meio, com um bom miolo de linha ofensiva também, Roger Saffold, Mitch Morse. Você tem... O Dawson Knox não é um talento ruim, tá? Não é um terreno ruim, eu sei que ele é pouco falado, mas não é ruim. Não é um grande terreno, mas não é ruim. A defesa, dupla de safeties, como eu falei, Micah Hyde, James Poyer, fantástica, para mim, a melhor dupla de safeties da liga. Tem essa questão dos cornerbacks, né? A gente deve ter Dane Jackson e Kareem Elam no início da temporada. O Elam é calouro de primeira rodada, mas no geral, o Buffalo Bills é um time que é o favorito ao Super Bowl. O Arizona Cardinals, ele vai ficar na classe média aqui por enquanto. Por quê? O DeAndre Hopkins está fora os 6 primeiros jogos. Sem o DeAndre Hopkins, o Kyler Murray tem rating abaixo de 50 nas últimas 2 temporadas. O time perdeu o Christian Kirk, poderia ser uma boa válvula de escape para o Kyler Murray se pressionado e também na ausência do DeAndre Hopkins. O jogo terrestre perdeu o Chase Edmonds, que foi muito bem contra boxes leves ano passado. O James Conner se machucar, vai ser uma grande perda. Um cara um pouco mais físico para red zone, para goal line, tanto que teve bastante touchdown ano passado, mas no geral eu não sou tão fã dele como running back. Mas o grande ponto é que as duas linhas são bem envelhecidas, né? Você tem aí Justin Pugh, você tem Rodney Hudson, um center com mais de 30 anos, o DJ Humphries, esses três combinam para 93 anos de idade. Na linha defensiva, Marcus Golden e DJ Watson responsáveis para pressionar o quarterback. O Vance Joseph ama mandar blitzes, né? Então pode expor um pouco a secundária. Hoje eu preciso ver uma temporada completa do Arizona Cardinals, 17 jogos, e não uma primeira metade. Dos últimos anos, os Cardinals em segunda metade tiveram campanha negativa, vale lembrar, e foram figurantes nos playoffs, né? Então eu preciso ver um Cardinals o ano inteiro, né? Hoje, para mim, é classe média, é um 9-8 por aí. Carolina Panthers é um time que hoje depende do horóscopo. É um time que eu gostaria de colocar na classe média, mas hoje é um time de 7, 8 vitórias. Por que eu digo isso? O Baker Mayfield vai aparecer qual Baker? Vai aparecer o Baker Mayfield de ano par ou de ano ímpar? Porque o Baker Mayfield de ano ímpar não foi bem. O Baker Mayfield de ano par foi bem em 2020, até que ok. Mas é um quarterback que precisa jogar melhor
em passe para mais de 15 jardas, precisa cortar alguns turnovers evitáveis, tá? Erros de leitura, que tem um histórico de lesão terrível da temporada passada. Outro que tem um histórico de lesão muito grande é o Christian McCaffrey. Essa defesa tem talento? Tem. No final do primeiro mês de temporada no passado, final de setembro, a defesa dos Panthers era a melhor da liga. Considerando, claro, que enfrentaram Jets, que enfrentaram Texans, mas deram calor para o Dallas Cowboys. Sam Darnold atrapalhou bastante no passado. O Baker Mayfield é um quarterback melhor que o Sam Darnold. O pior Baker é melhor que o pior Sam Darnold. O melhor Baker é melhor que o melhor Sam Darnold. Tem que ficar saudável, a linha ofensiva é melhor também. Né? E o Baker precisa de uma boa linha ofensiva como tinha em Cleveland. Christian McCaffrey, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu tomara a Deus que fique saudável, porque esse time com o Christian McCaffrey é muito melhor. DJ Moore e Rodney Hudson é uma dupla subestimada de wide receivers. E como eu falei, a linha é melhor com o Enki Okonu. O lado direito tem o Taylor Moton, que é um bom offensive tackle. Chegaram reforços como um todo para o miolo da linha. Enfim, Carolina depende do horóscopo, mas eu vejo um horóscopo positivo. O New York Jets, ele vai estar no final do depende do horóscopo. Por quê? Os Jets draftaram 4 titulares nesse último draft. O Sauce Gardner, Jermaine Johnson, o Breece Hall. Foram bem, de fato. Mas o Zach Wilson é um quarterback que hoje, entre todos os calouros do ano passado, talvez seja que eu estou menos otimista. Porque o Zach Wilson teve muitos problemas ano passado pressionado. O Zach Wilson teve interceptações muito feias ano passado e ele começa o ano machucado. Né? Então você tem o Garrett Wilson, que era o melhor wide receiver entre os prospectos dessa classe para mim. Você tem o Breece Hall, como eu falei, pode ser calor ofensivo do ano. 4 titulares, calouros. E bons titulares, talvez. Mas o quarterback me segura um pouco. Outra coisa, linha ofensiva. Lake Tomlinson, boa contratação, tá? Saiu de São Francisco. Elijah Vera Tucker, outro bom guard. Mas e as pontas, né? George Fant, Dwayne Brown. Dwayne Brown, jogador com idade bem avançada. O Carl Lawson, como que volta de lesão? Ele machucou antes da temporada passada. Keenan Williams, amo. A defesa tem bons pontos. CJ Mosley precisa ficar saudável. Por isso depende do horóscopo. Principalmente do horóscopo do Zach Wilson, do quarterback. O que eu vou perguntar pro Pete Carroll nessa coletiva, hein? As credenciais não saíram ainda. Eu não sei o que eu vou perguntar, cara, mas eu tenho tanta coisa na minha cabeça que eu tô com vontade de perguntar pro Pete Carroll pessoalmente, porque o que tá acontecendo em Seattle é muito anacrônico, cara. São coisas assim que eu não consigo entender. Essa gana de prospecto com teto alto e piso baixo na defesa, no draft. Toda hora draft um running back. Todo ano, cara. Todo ano os caras draftam um running back. E assim, alto, né? Primeira ou segunda rodada. Geno Smith de quarterback titular. Ter dinamitado o relacionamento com o Russell Wilson. Enfim, é um time que briga pelo draft no ano que vem. Essa é a verdade. New England Patriots, neste momento, eu não coloco como certeza de campanha positiva. É um time que sim foi para a pós-temporada no passado, que teve uma forte defesa. Mas a ausência do J.C. Jackson é sentida. O Matt Judon foi muito bem até semana 12, semana 13. Nos 4 jogos finais, ele não teve nenhum sack. Esse é um cara que precisa aparecer esse ano. 1 ano a mais de idade para o Devin McCourty. Esse time deve marcar mais em zona do que marcação homem a homem. Eu tenho meus poréns com o New England Patriots este ano. Que ajuda foi dada para o Mac Jones? O Matt Patricia chamando o ataque, que pode ser uma temeridade. Essa ausência do Josh McDaniels pode ser muito sentida. E o Devonta Parker? Quando foi a última vez que o Devonta Parker foi bem nos Dolphins? Eu não me lembro. Tem alguns anos, para ser sincero. Tem alguns anos. Então, hoje, os Patriots, para mim, são um time de classe média. Pode ser que suba, mas hoje eu não estaria tão otimista que o time seria um favorito ao Super Bowl ou que dá para cravar os Patriots nos playoffs. Hoje eu não cravo, absolutamente. O Washington Commanders é um time que depende do horóscopo. O Chase Young começa o ano machucado e o Carson Wentz também é outro cara que só Deus sabe que Carson Wentz vai aparecer esse ano. Eu não tenho nenhum otimismo com o Carson Wentz. Ano passado ele tinha tudo à disposição. Ele tinha linha ofensiva, teve o running back com mais jardas da liga, um bom treinador, uma defesa acima da média, uma divisão mais fraca, competia diretamente com Tennessee, Jacksonville e Houston não fizeram nada no passado. Mesmo assim, ele conseguiu espalhar a farofa com um fumble e uma interceptação no último jogo da temporada. Quando as defesas paravam de Jonathan Taylor, tudo que ele precisava fazer era passar a bola, ele conseguia passar a bola errática, de forma errática. Nesse ano, ele tem uma linha ofensiva pior em Washington, ele tem talvez um corpo de recebedores melhor, mas um jogo terrestre pior em Washington. Que Carson Wentz vai aparecer esse ano? Então depende muito do horóscopo. Não estou tão otimista com os Commanders, embora haja pontos positivos. O Fuller é um bom cornerback, o William Jackson ok também, mas no geral não estou tão otimista. A linha defensiva saudável é maravilhosa, mas o resto tem o meu pé, e o Terry McLaurin, e o pé atrás aí com o resto.
Os Bears são um time de, no máximo, 6 vitórias nesse ano. Né? Pelo menos hoje eu vejo assim. Pode ser que eu me surpreenda, pode ser que entre no depende do horóscopo, mas a linha ofensiva com Braxton Jones no calor de quinta rodada, existe otimismo, mas otimismo. O Tevon Jenkins mudando de tackle para guard, existe otimismo? Sim, mas otimismo. Riley Reef. Quer dizer, a linha ofensiva dos Bears pode ser bem ruim neste ano. Tá? No papel, ela não me empolga tanto, embora na prática, na pré-temporada, ela tenha ido bem. Corpo de recebedores é o Darnell Mooney, acima da média. De resto, assim, torcer para uma boa sintonia entre o Justin Fields e o tight end do Colt Matts, que até também teve na pré-temporada. O Luquette se chamando o ataque, primeiro ano dele, mas mostrou boas coisas, colocou o Justin Fields no movimento. Os Bears são um time que, quando eu voltar a fazer esse vídeo, eu vou voltar, talvez uma vez por mês, né, no final de setembro, eu suba para o Depende do Horóscopo. Mas hoje é partir o Draft 2023, vamos ver se troca o Roquan Smith ou não, se troca o Robert Quinn ou não. O Robert Quinn acho mais plausível. O Roquan Smith, na minha concepção, não renovou, porque o Matt Eberflus e o Ryan Poles querem ver o Roquan Smith no sistema do Matt Eberflus, que é diferente do que a gente viu em Chicago até ano passado. Jacksonville Jaguars depende do horóscopo. A gente tem um jogo terrestre saudável com o Robinson e o Etienne, que não teve ano passado esses dois saudáveis o ano inteiro. Né? O Etienne machucou essa temporada. A gente tem um corpo de recebedores que promete ser melhor. Né? O Christian Kirk pode ser uma tremenda válvula de escape para o Trevor Lawrence, que sofreu muito com drops ano passado. A defesa promete ser melhor também. O Devin Lloyd foi uma boa escolha como linebacker. Acho que, inclusive, os Jaguars devem usar ele bastante em blitzes e tudo mais. Estou muito intrigado para ver isso. É um linebacker de Utah que eu gostava muito. Era um líder dessa defesa de Utah. Ajudou muito o time a ser campeão da Pac-12. Eu gostei muito dessa escolha no final da primeira rodada para Jacksonville. Mas temos alguns poréns aqui nesse time dos Jaguars, tá? Sendo muito sincero. A gente tem a secundária, para mim é um porém. Shaquille Griffin e o Tyson Campbell. Tá? A gente tem também a questão do Josh Allen, quem que é o par dele do outro lado, o Trevon Walker, foi a primeira escolha geral, que tem um teto muito alto, é um cara versátil, teve uma boa contratação do Foyesei Dolokun, o linebacker que veio de Atlanta, mas no geral eu não tô tão empolgado assim com a secundária, né? Tão empolgado. Vamos ver. Darius Williams foi uma boa contratação, aliás, dos Rams, mas vamos ver agora, sem o Jalen Ramsey do outro lado, né? Como que fica. O Pittsburgh Steelers... Ai, Jesus. Pittsburgh Steelers eu vou colocar na classe média, no final da classe média. Porque é um time que pode ter campanha negativa esse ano pela primeira vez. Posição de quarterback com o Mitchell Trubisky ou Kenny Pickett é um problema. Seja com qualquer um dos dois, é um problema. A defesa terrestre no passado foi uma temeridade. A ausência do Stephen Tweet, que não volta, aposentou, atrapalhou bastante. DeMarvin Leal é um calouro. A gente tem o TJ Watt, que maquiou muito BO nesse time, com 22 sacks e meio, é um bom jogador contra a corrida, mas de resto, Pittsburgh teve muitos problemas. O Minka Fitzpatrick é um cara que tem que voltar a jogar em alto nível, por exemplo, teve contrato renovado. A linha ofensiva de Pittsburgh não foi tão ruim como a de Miami, mas ela foi bem ruim ano passado. Foi uma das 5 piores ano passado. O Najee Harris não passou de 4 jardas por carregado. Corpo de recebedores sofreu com muitos drops, teve mudanças, inclusive. George Pickens foi uma boa escolha na segunda rodada. O Pat Frymouth, talento que eu gosto. Mas, no geral, o Pittsburgh Steelers apresenta-se hoje como uma versão piorada do New England Patriots. É isso, para mim, tá? Confio no Mike Tomlin? Sim, assim como no Bill Belichick, mas falta ingrediente nesse time. Então, hoje, para mim, seria a classe média. O Dallas Cowboys é o primeiro que eu vou colocar aqui no playoffs, o atual campeão da divisão. Temos talento nesse time, né? DeMarcus Lawrence, Micah Parsons, que para mim é o melhor jogador da divisão, concorre a defensor do ano. Agora, a linha ofensiva do Dallas Cowboys, é muito importante ser dito que não é uma linha ofensiva de elite, já não era entrando essa temporada. Tem o Zach Martin, que é o remanescente dessa linha. Mas o Tyron Smith machucou, não joga os primeiros meses de temporada, com sorte, o segundo Rampoport volta aí em dezembro. Olha essa linha ofensiva. Josh Ball, Connor McGovern, Tyler Biadasz, que é o Biadasz, eu não consigo falar sobre o nome dele, que é o center, Terrence Steele, que é o right tackle, e o Zach Martin, que é um grande guard. Não é nem de perto a linha ofensiva que já foi. Infelizmente tem a questão do jogo terrestre também, que o Zeke Elliott rouba carregadas do Tony Pollard, que é um running back com números melhores e mais explosivo. Não vou entrar no mérito, fiz até uma thread no Twitter sobre isso aí, com algumas estatísticas avançadas e tal. O Tony Pollard, em quase tudo, ele tá sendo melhor que o Ezekiel Elliott. DVOA do Football Insider, jardas por carregada, porcentagem de corridas para mais de 10 jardas, porcentagem de corridas que viraram touchdown, mas por conta do contrato, o Zeke segue tendo mais carregadas. Dak Prescott sem o Terrell Smith costuma ter problemas. Vamos ficar de olho nisso também. Na defesa, vamos ver se existe uma regressão à média em turnovers ou não. Essa defesa foi a que mais forçou turnovers ano passado. Se acontecer uma regressão à média, ela pode sofrer, porque Trevon Diggs foi bastante queimado e o Anthony Brown também. Vou ficar de olho nisso. Agora, vamos ser consistentes. Ano passado eu falei bastante que os Broncos estavam um quarterback de brigar por alguma coisa a mais na NFL, por brigar pelo menos por pós-temporada. Eu acho que esse é o caso, né? O Denver Broncos tem um time que
tem pouquíssimos buracos. Talvez a posição de linebacker seria um buraco em Denver, mas se muito isso, né? Então, a gente tem um corpo de recebedores muito sólido, com Cortland Sutton sendo o recebedor número 1, o KJ Hamler no slot, o Jerry Jeudy como flanker, o Garrett Bowles, eita moto, melhorou bastante como left tackle. A linha ofensiva é ok, tá? É ok, chegou aí o Billy Turner, inclusive, eu gosto dessa linha ofensiva. Só checar aqui uma coisa. Isso, né? Foi esse ano? Só para não ver, não falar que eu falei bobagem aqui. O Billy Turner é libriano como eu, ele nasceu quase no mesmo dia. Chegou esse ano, só para... Né? O Billy Turner é um bom jogador pro lado direito. Enfim. Outra coisa, o Okwuegbunam, o tight end, não é ruim, tá? Eu sei que é um jogador menos falado, mas o tight end dos Broncos, o Okwuegbunam, é um tight end ok, tá? Ele apanha mais do que deveria das pessoas. Jogo terrestre, Javonte Williams e Melvin Gordon, muitos talentosos. O Melvin Gordon idade um pouco mais avançada. O Javonte Williams deve ter mais carregados aqui. E o Russell Wilson nem se fala. A defesa tem um porém aqui. Além do corpo de linebackers, tem umas preocupações com a saúde do Randy Gregory e a saúde do Bradley Chubb. Esses dois têm risco de se machucar nesse ano. Se machucarem, pode ser um fator, tá? Negativo para Denver. De qualquer forma, a secundária tem 2 bons talentos no Pat Surtain e no Justin Simmons, né, que é um safety acima da média. O Detroit Lions eu vou colocar como o segundo time aqui do Depende do Horóscopo, né? Porque é uma equipe com valor, cara, com talento, ali ofensiva com o Decker, com o Ragnall, com o Penei Sewell, que quando foi de right tackle foi muito bem ano passado. O Aiden Hutchinson tem potencial para ter mais de 10 sacks esse ano. Eu gosto do time de Detroit. Jameson Williams, quando chegar, vai ser importante esticando o campo verticalmente. O TJ Hawkinson, um tight end que pode ser pro bowler. DeAndre Swift sofreu com lesões ano passado, mas é um running back que pode ser acima da média também, especialmente contribuindo no jogo aéreo. Ele teve um jogo quase 100 jardas ano passado contra os Rams. O problema é que o Jared Goff é o quarterback, né? E tem alguns problemas na defesa também, né? Alex Anzalone de linebacker é sacanagem. Não é um bom linebacker. O Amani Oruwariye, que eu gosto de chamar de Hilari, muitas interceptações, uma boa virtude, mas ele tem um quê de Trevon Diggs, tá? Sendo queimado de vez em quando. E vamos ver se o Jeff Okura se firma como titular, né? Ele conquistou a vaga, finalmente, mas problemas de lesão e tal. Tô torcendo para dar certo. Foi uma escolha top 5. Gostava muito dele saindo de Ohio State. Torço muito para dar certo. Green Bay Packers, favorito ao Super Bowl. Não só pelo Aaron Rodgers, que é um quarterback de elite, mas porque essa defesa, eu tô muito intrigado com essa defesa, gente. Eu vou até colocar aqui a minha face para vocês verem. E clubismo zero, né? Se alguém um dia me acusar de clubismo, tem que ser internado. Pelo amor de Deus, que profissionalismo mil que eu tenho aqui. Mas a defesa dos Packers tem potencial para ser uma defesa top 5 nesse ano. O Jair Alexander volta, tá? Eu acho que tá sendo pouco falado isso. O Rashan Gary terminou o ano muito bem, cara. Eu fiquei muito feliz de ver ele. Que era um bom prospecto saindo de Michigan, mas eu tinha minhas ressalvas com ele ser uma escolha de primeira rodada, mas ele evoluiu demais. Ele tem tudo para ser o principal edge desse time, tá? Não deve ser sentida a ausência saída do Zadar Smith, até porque ele mal jogou ano passado, né? Então, essa defesa do Joe Barry tem potencial para ser uma defesa top 5. A secundária ainda tem o Adrian Amos e o Darnell Savage, ainda tem o Rex Stokes, que é um cara muito atlético evoluindo, o front com o Kenny Clark, o front com o Devonta Wyatt chegando. Devondre Campbell foi fantástico como contra a Passa no passado. A linha ofensiva, sim, tem os seus problemas aí em relação à lesão, que a gente olha e fala, putz, vão ficar saudáveis, né? Mas, de qualquer forma, corpo de recebedores também não estou preocupado, tá? Não é ruim esse corpo de recebedores. Christian Watson e Romeo Dobbs jogando com Aaron Rodgers podem ser muito eficazes esse ano. O Allen Lazard não é um wide receiver ruim e o corpo de running backs pode ser um dos melhores da liga também, né? O A.J. Dillon e o Aaron Jones se complementam muito bem. Então, assim, ainda tem o Robert Tonyan, né? Saudável, é um cara que pode bater 8, 9 touchdowns no ano. Então, os Packers, para mim, são o time favorito ao Super Bowl. Zero clubismo, hein? Que profissionalismo. Alexander Hamilton, essa é para você, meu bem. O Alexander Hamilton é o Kyle Shanahan das figuras históricas para mim, para quem não sabe. Vamos voltar aqui. Atlanta Falcons, partiu o draft. Tem talento esse time? Tem. O Kyle Pitts, o AJ Terrell, que é um cornerback muito bom, subestimado, mas no geral, gente, é um time cheio de buracos. Corey Patterson, running back titular, assim, não vejo nada demais. É um cara que, na minha opinião, é improvisado. Vou pegar os números dele aqui. Para não ser injusto, porque talvez eu esteja sendo injusto com ele. Mas ele, como running back número 1, cara, nunca me pegou. 4 jardas por carregada no passado, em 2020 foram 3.6.
enfim, Marcus Mariota como retornador, foi um bom retornador na carreira, mas Marcus Mariota de quarterback, putz, cara, linha ofensiva todo ano cede pelo menos 40 sacks. Uma pena que tá acontecendo em Atlanta. Los Angeles Rams favorito ao Super Bowl, tá? Vou colocar aqui do lado dos Packers. Pra não ficar, tipo, lag. Vai ficar GLA. Eu sei que o Von Miller saiu, que o Odell saiu, mas, gente, o Allen Robinson chegou. Ele, nesse sistema, deve ser importantíssimo verticalmente para continuar abrindo espaço para o Cooper Kupp. O Noteboom jogou bem quando jogou, tá? O Whitworth saindo pode ser uma ausência sentida, mas eu confio nele. O Sean McVay é um dos melhores treinadores da liga. Aaron Donald, Jalen Ramsey. Então, assim, Bob Wagner chegando e com muito apoio nos arredores. O Bob Wagner deve ter um ano forte. Cara, jogo terrestre saudável, Cooper Kupp vindo da melhor temporada aí dele na carreira, uma das melhores de um wide receiver na história da liga. Os Rams são um dos favoritos do Super Bowl. Não deixe você olhar e falar, putz, o Von Miller saiu e o Odell saiu, e falar, putz, né, os Rams não são favoritos. A divisão tá mais fraca que ano passado. O Matt Stafford vem para o seu segundo ano no sistema do McVay. Os Rams são um favorito neste ano. Los Angeles Chargers é um time que briga por playoff, né, junto aqui de Denver. Vou até colocar à frente de Denver, porque o Justin Herbert não é o primeiro ano no sistema do Lombardi e tal. O Russell Wilson está no primeiro ano no sistema do Nathaniel Hackett, primeiro ano com a linha ofensiva. Tem alguns poréns em relação aos Chargers. Drops. Esse time sofreu muito com drop ano passado. Wide receiver e running back. O Austin Eckler sofreu, por exemplo. E quem que chegou de Tyrant? O Garrett Everett, que veio dos Rams, que é o outro que sofre com drops. Segundo ponto, a maluquice do Brandon Staley em quarta descida. Muitas vezes ajudou, mas muitas vezes atrapalhou. Tá? Na semana 18 e para a quarta descida no campo de defesa foi completamente loucura. Não gostei daquilo, mas tudo bem. Eu sou a favor dos times irem mais para a quarta descida, mas não daquele jeito. E o terceiro ponto é o lado direito da linha ofensiva. Porque o Brian Bulaga não se pagou, né? Não está mais no time, inclusive. Então tá aqui o Trey Pipkins do lado direito. E o Zion Johnson, que é um calouro. Então esse lado direito da linha pode ser um problema aqui. Tá? E talvez uma regressão à média do Justin Herbert em terceira e quarta descida. O pessoal do Football Outsiders até mencionou essa questão. De qualquer forma, a defesa melhorou com o Sebastian Joseph Day no meio, tá? Contra a corrida deve melhorar. O Khalil Mack não é o Khalil Mack de outrora pressionando o quarterback, mas continua sendo um bom jogador contra a corrida. Isso ele sempre foi. Joey Bosa saudável, um dos melhores pass rushers da liga. Secundária com J.C. Jackson pode ser uma defesa que enverga, mas não quebra. Isso pode acontecer bastante pelas interceptações. Desde que ele entrou na liga em 2019, lidera a liga em interceptações. Agora, a dupla de linebackers é sacanagem. O Drew Tranquil, é uma grande ironia o nome dele ser Tranquil, inclusive, porque todo que o torcedor não fica assistindo ele é tranquilo. E o Kenneth Murray, ele é a versão, assim, terrível de um linebacker míssil. Quem que são os linebackers mísseis? São jogadores que têm alguns problemas lendo os gaps e lendo play action, e que caem em isco o tempo inteiro, tá? Vou dar um exemplo, Dion Bush. Devin Bush, aliás, eu ia falar Dion Bush, sei lá, porque eu ia falar Dion Jones, mas Dion Jones é bom contra o passe. Devin Bush é o exemplo clássico do linebacker que erra o gap, que lê errado, enfim. Então, eu tenho meus poréns com os Chargers, e quero ver os Chargers também não perdendo jogos estúpidos. Porque perder para os Chargers não foram eliminados ano passado só porque perderam para os Raiders, com mérito de Las Vegas. Também foram, porque ano passado eles perderam para o Houston Texans no final da temporada. Não vamos esquecer isso. Falando no Houston Texans, partiu 2023. Tem muito veterano esse time e tal, aqui a colar, Laramie Tunsil, talvez seja a estrela dessa equipe, Brandon Cooks, bom recebedor, mas eu não confio no Davis Mills, absolutamente. Eu acho o Davis Mills um quarterback até superestimado pelas pessoas no momento, passando para mais de 15 jardas, é uma tragédia. Enfim, não tem nenhum cara aqui para mais de 10 sacks nesse front. Derek Stingley, até hoje o Derek Stingley concorre para ser o melhor jogador dessa defesa. E ele é calouro. Então, assim, tem muito BO para resolver esse time. Mas muito, ó. O Derek Stingley é o melhor jogador dessa defesa. Se eu não me engano, o líder em sacks desse time foi o Jonathan Greenard, ano passado. 6 ou 7. Tô falando de cabeça. E Mario Edson e Jerry Hughes, em 2022, foram jogadores sólidos em Buffalo, mas como opções nesse front também. Aí é difícil, hein? Nossa, esse time é uma ilha dos brinquedos quebrados, cara. A quantidade de jogador que deu errado em outro lugar e que tá com uma segunda oportunidade em Houston é inacreditável. O.J. Howard, Rex Burkhead, que não deu errado, mas enfim, né? Não é o mesmo jogador. Royce Freeman. Cara, a quantidade de jogador... Meu Deus. Steven Nelson. Enfim. Tampa Bay Buccaneers, favorito ao Super Bowl.
Mas esse miolo de linha ofensiva, Ryan Jensen fora, o Capa saiu, Tom Brady brigado com a Gisele, a gente sabe que a criptonita do Tomás Eduardo é pressão pelo meio. Eu não tô otimista com Tampa não, viu? Eu vou colocar os Bucks aqui como favorito ao Super Bowl, porque a gente tá em setembro e eu tô considerando o elenco de agora, as perspectivas de agora, não tô tentando fazer futurologia, tô evitando ao máximo fazer futurologia. Hoje, eu não consigo ver os Bucks ganhando o Super Bowl. Pode ser que o Brady me surpreenda de novo, como ele sempre surpreendeu, né? Papapá. Me surpreendeu, por exemplo, desaposentando, me fazendo trabalhar no domingo à noite. Que hoje eu não consigo. Não consigo vê-lo ganhando mais um título. Eu posso, sim. Posso me surpreender. Mas hoje, não. Essa pressão pelo meio contra os Packers e contra os Rams pode ser uma tragédia. Enfim. Mas hoje é um favorito. Vou colocar aqui no finalzinho. São Francisco eu vou colocar no finalzinho do playoffs, tá? É uma equipe que tem muito talento. O Trent Williams não se deu nenhum sec no passado. O Fred Warner, excelente linebacker. O Nick Bosa terminou muito bem a temporada passada. Uma coisa absurda o que ele produziu. Chegou o Travis Ward, que deve ajudar aí a evitar big plays. Essa defesa sofreu bastante com big plays ano passado pelo passe. Tem o Elijah Mitchell saudável nesse ano. Foi para mim o melhor running back calor, inclusive. O Deebo Samuel passou de 1.000 jardas, contrato renovado. Mas o Trey Lance é uma incógnita, né? Tem mais neblina embaixo, aí, em cima do estádio, no Levi Stadium, do que embaixo da Golden Gate nesse momento. A Golden Gate tem vários dias com neblina, quem é turista fica chateado. Ainda bem que quando eu vi a Golden Gate não estava com neblina, estava sol. Mas hoje muita incerteza em São Francisco. Esse é um time que, se o Trey Lance jogar muito mal, ele pode descer para a classe média. Se o Trey Lance jogar muito bem, ele pode subir para cá. Mas eu tenho que pegar o que eu acho hoje. Hoje é um time de playoff, muito pelo elenco e pelo Kyle Shanahan. Mas é uma grande incógnita. Os Bengals eu vou colocar como primeiro aqui do playoffs. É um time que tem tudo para subir aqui para cá. O melhor corpo de recebedores da liga. O Joe Burrow entra a temporada como um candidato a MVP. Mas, Curtis, por que você não sobe? Porque a linha ofensiva no papel, ela melhorou. Mas eu quero ver a linha ofensiva na prática. Se ela engatar, tem tudo para no final do primeiro mês, quando eu voltar a fazer esse vídeo, os Bengals estarem aqui em cima. Talvez pode acontecer isso aqui, ó. Isso aqui pode totalmente acontecer. Mas hoje eu quero ver essa linha ofensiva e essa secundária com ela Apple me preocupa, hein? E é um time também, Cincinnati, que teve sorte com lesões ano passado. Foi pouco acometido por lesões. Não tem tanta profundidade de talento em vários setores, o Cincinnati Bengals. Se houver lesões, especialmente na secundária, vai ter um monte de calouro jogando. Então eu coloco como primeiro para subir, Cincinnati. Ele tá tipo no Outback, quando você tem aquele negocinho que apita, assim, quando você é chamado, ele é o primeiro da fila para ir para a mesa comer costela. Mas vamos ver. Cleveland Browns depende do horóscopo. Eu vou colocar aqui no meio. Sem Deshaun Watson, 11 semanas. Embora tenha um fantástico elenco. Eu gosto muito do elenco de Cleveland. Melhor dupla de running backs da liga, com Nick Chubb e Kareem Hunt. A linha ofensiva é muito boa. A defesa tem Myles Garrett, mas tem outros bons jogadores. Jamiles Coramoa como linebacker. O Denzel Ward, um cornerback muito subestimado. A dupla de safeties também, ela é boa. Mas, cara, com Jacoby Brissett, depende do horóscopo. E assim, mesmo quando voltar o Deshaun... Aqui Deshaun Watson que vai voltar? Depois de praticamente uma temporada e meia fora. Depois de praticamente 2 anos fora, né, no todo. Não dá para saber se ele vai voltar enferrujado ou não. É capaz que volte sim enferrujado, né? A gente viu muito pouco do Deshaun Watson na pré-temporada para ter qualquer afirmação, mas hoje é um time que depende do horóscopo. Eu vou colocar os Browns aqui só atrás dos Panthers, talvez na frente dos Lions, porque a defesa é um elenco muito sólido e tal, mas depende muito do horóscopo. Se tivesse o Baker Mayfield, seria um time classe média, com o Baker, tá? Colocaria até na frente dos Steelers. Se tivesse o Deshaun Watson de 2020, aí seria um time que brigaria por playoff. Mas o panorama hoje depende do horóscopo. Os Colts, aqui no finalzinho do playoffs / campanha positiva. Por quê? Ano passado, com o Carson Wentz, esse time brigou para o playoff. Né? Era para ter ido para a pós-temporada, que o Carson Wentz ele fez questão de destruir tudo como ele destrói vestiários. E naquele jogo, e eu novamente volto a falar, eu tive o desprazer de reassistir esse jogo na última semana. Depois eu conto por que eu revi esse jogo. Cara, assim, a defesa de Jacksonville, ela mostrou que ela falou assim, não respeitamos o Carson Wentz. Nós vamos colocar 8 malucos para parar o Jonathan Taylor e desafia você a passar a bola, Carson Wentz. O resultado foi o que a gente viu. Um fumble, uma interceptação e quase 2, né?
Enfim, Matt Ryan, quarterback mais inteligente, tem uma linha ofensiva muito sólida na frente dele, um time muito bem treinado pelo Frank Reich. Se o Shaquille Leonard ficar saudável, tem potencial para ser um linebacker tão bom contra o Fred Warner, ou até melhor. Chega o Stephon Gilmore para esse sistema cover tree, que tem tudo para ter um potencial parecido com o que o Richard Sherman teve em São Francisco em 2019. Eu gosto muito desse time dos Colts, mas eu quero ver um Matt Ryan, que Matt Ryan aparece, porque é um quarterback em declínio nos últimos anos. Também porque a Atlanta não ajudou. Vamos ver que Matt Ryan aparece, mas hoje é o favorito na divisão para mim. Baltimore é um time que está saudável, é um time que pode ter a melhor secundária da liga. Marcus Williams, um safety, talvez top 5 da NFL. Kyle Hamilton, o melhor safety que eu vi chegando na NFL em muito tempo, talvez desde o Derwin James, pelo menos. Marlon Humphrey e Marcus Peters é uma dupla de cornerback que pode marcar qualquer wide receiver, especialmente o Humphrey, que é muito físico, e o Peters rouba muito a bola. O que me deixa um pouco receoso? Saúde do Ronnie Stanley. O Lamar Jackson, quando o Ronnie Stanley tá fora, ele cai bastante produção passando a bola. 2. Wide receiver. Rashad Bateman vai evoluir? Vai virar um recebedor número 1? 3. Quem vai pressionar o quarterback aqui? Calais Campbell com uma idade bem avançada e o Odafe Oweh tem que subir também de prateleira. E até a pressão pode ser manufaturada com base na marcação estar boa na secundária, né? Se essas coisas se encaixarem, esse time pode vir para cá, por exemplo. Porque o John Harbaugh é excelente. Os dois times que tem mais condição aqui que eu vejo de subir para favoritos cedo na temporada é Cincinnati e Baltimore. Mas ainda tem algumas questões, né? Então, se fosse janeiro, se fosse uma previsão, eu até colocaria Baltimore aqui em cima. Mas ainda não é o momento. Kansas City, eu sim coloco aqui em cima, na frente até dos Bucks. Por quê? Saiu o Tyreek Hill, mas no geral o saldo é positivo. Ano passado, nas 7 primeiras semanas, a gente viu o Chris Jones extremamente improvisado na ponta da linha. O Chris Jones na ponta da linha não vai pressionar o quarterback igual. Aí os Chiefs que vai manufaturar pressão com blitz, foi o segundo time que mais mandou blitz na NFL, que embora seja um time que manda bastante com esse Spagnuolo, mas o resultado não foi positivo em pressão. Até a semana 7, era o segundo time que mais tomou ponto na NFL. Aí chegou o Melvin Ingram, o Chris Jones voltou para o meio da linha. Resultado, da semana 8 à semana 18, foi o time que menos tomou ponto na NFL. Melhorou muito a pressão, a defesa encaixou, e essa defesa do Spagnuolo costuma ganhar momento ao longo da temporada, joga bem em casa. Tenho meus questionamentos na secundária? Eu tenho, tá? A saída do Terry Matthew pode ser sentida, o Jarvis Ward também, mas o Trent McDuffie é um cornerback inteligente, o George Karlaftis está muito bem na pré-temporada, pressionando o quarterback, tem o Frank Clark de contrato reestruturado, tem o Chris Jones jogando na posição de origem no meio, a linha ofensiva foi uma das 3 melhores da NFL no passado, com toda a certeza do mundo. O Isaiah Pacheco pode ser muito bem usado em screens, running back calouro, que foi o melhor tempo nas 40 jardas. Juju Smith-Schuster, sem precisar ser o recebedor número 1, pode produzir, desde que fique saudável. Mecole Hardman e Marquez Valdes-Scantling em profundidade podem produzir. O Valdes-Scantling era uma arma em profundidade para Aaron Rodgers. Travis Kelce segue sendo os melhores tight ends da liga. E o Patrick Mahomes não vai ser sem noção, como foi em alguns momentos da temporada passada. Até a semana 7 ele liderou a NFL em interceptações. Depois, passou a bola bem mais curto, porque começou a pegar o que a defesa dava. Porém, isso não aconteceu na prorrogação contra os Bengals, né? Aquele passe em cobertura dupla do Jesse Bates e do Von Bell, que não devia ter acontecido. Mas Kansas City, para mim, é o favorito hoje. O Las Vegas Raiders, eu vou colocar como o primeiro da classe média. Tá? É um time que foi aos playoffs ano passado, que tem boas coisas aqui. Hunter Renfrow é um Cooper Cup diet, tá? Um recebedor que tem potencial para bater 80, 90 recepções esse ano. Davante Adams, melhor corredor de rotas da liga. O Derek Carr é um quarterback de prateleira de cima, um quarterback top 15. O jogo terrestre deve ir muito forte esse ano com o McDaniels, mas eu tenho muitos poréns com a secundária e a linha ofensiva dos Raiders, no papel, é uma das piores da liga. O Derek Carr pressionado tem problemas. Então esse jogo terrestre precisa ajudar para tirar a pressão do Derek Carr. O Davante Adams precisa encaixar, as coisas precisam fluir em Las Vegas, tá? Max Crosby e Chandler Jones é uma dupla que no papel é excelente. Chandler Jones é um cara de mais de 100 sacks na carreira. O Max Crosby liderou a NFL em pressões ano passado. O Chandler Jones vai ficar saudável? O Chandler Jones vai conseguir produzir? Isso precisa bastante também, tá? Minnesota Vikings é um time hoje de classe média também, tá? Eu consigo ver os Vikings nos playoffs, mas aí você vira e fala assim, pô, Curto, você prefere Indianapolis a Minnesota? Hoje sim, por conta da divisão também. Eu tenho que pensar que os Colts jogam na NFC Sul. Eles podem ganhar a divisão. Os Vikings, para ganhar a divisão dos Packers, é um caminho mais longo. Detroit ano passado perdeu para Detroit. Minnesota ano passado perdeu para Detroit. Isso não pode acontecer. Né? O Detroit do ano passado, o Detroit desse ano é melhor. Então, hoje é classe média. Por causa do Kirk Cousins? Não, o Kirk Cousins foi bem ano passado. Ele não é o principal culpado desse time. O Minnesota Vikings tem uma defesa envelhecida. Daniel Hunter e Zadar Smith tem problema de lesão. Patrick Peterson deve ter muitos snaps como titular em 2022. Isso também é preocupante. E se não for ele, vai ser um calouro. Então, hoje é classe média, mas com potencial para subir para cá. Vamos ver. Filadélfia é um time que eu coloco aqui também. Deixa eu descer Dallas aqui, porque ó, eu prefiro os Chargers, eu prefiro os Broncos.
Prefiro São Francisco, mesmo hoje com o Trey Lance. Essa linha ofensiva de Dallas me preocupa demais. Vocês não têm ideia que me preocupa. E hoje prefiro Filadélfia. Prefiro Filadélfia, porque o elenco dos Colts, ele é muito bom. O elenco dos Eagles também é muito bom. Os Eagles têm uma linha ofensiva muito boa. Os Eagles têm um front muito bom. James Bradbury e Darius Slay é uma dupla de cornerbacks que está sendo menos falado do que deveria. O A.J. Brown, no play action, com esse time com o volume terrestre que tem, do jeito que corre com a bola, pode ser uma tremenda arma. Então, hoje, eu coloco Filadélfia como time de candidato a playoff, e hoje é meu palpite na NFC East. Posso estar errado, mas a diferença diminuiu bastante de Dallas para Filadélfia. New Orleans é o último que eu vou colocar aqui no playoffs campanha positiva, porque estava muito bem com o Jameis Winston, a defesa tem talento. Que mais? O Mike Thomas foi muito bem no training camp, e com ele pode ser muito melhor esse ataque, tá? Agora, 2 pontos que eu acho que não podem ser esquecidos. Primeiro, Jameis Winston sem o Sean Payton fazendo plano de jogo e sem o Sean Payton chamando o ataque. Segundo ponto, linha ofensiva. O Penning não era para ser titular, imagino, mas machucou. O Terrell Armstead saiu, também teve histórico de lesão. Lado direito é muito forte com o Ryan Ramczyk. Mais um ponto, profundidade de talento. Se o Cameron Jordan machuca, ou cai de produção e tem mais de 30 anos, é uma preocupação. Se o Marshawn Lattimore machuca, o reserva é um calouro. Esse time do Saints não tem muita profundidade de talento. Isso, para mim, é um fator e é uma preocupação. Mas hoje é um time que deve ir para os playoffs. Eu acho que briga e consigo dizer que New Orleans é um time de campanha positiva. Miami é um time de classe média hoje. Eu não posso colocar Miami e New England em situações diferentes. Eu vou colocar Miami na frente porque eu acho que Miami vai ficar na frente. Mas, embora tenha reforçado a linha ofensiva, embora tenha reforçado o jogo terrestre, né, o Terrell Armstead, inclusive, foi para Miami. Reforçou o jogo terrestre com o Raheem Mostert, com o Chase Edmonds, que veio de Arizona. Reforçou o corpo de recebedores com o Tyreek Hill. Secundária tem potencial para ser uma secundária que rouba muita bola. Em meio a tudo isso, o Mike McDaniel, o Nerdola, o pupilo do Kyle Shanahan, o Tua Tagovailoa foi mal nos últimos anos. Não esticou o campo verticalmente. Teve jogos também ruins quando não foi pressionado, embora pressionado tendo ainda pior, porque a linha ofensiva é uma tragédia. Mas esse time depende do Tua. É um time com potencial para subir para cá? Eu acho até hoje meu palpite, mas é palpite, é para além. Eu não tô pensando em setembro, tô pensando em dezembro. É que o Miami consegue a 7ª vaga da AFC, mas depende do Tua. O New York Giants depende do horóscopo, né? Assim, tem talento esse time? Tem. Eu acho que tem talento. A gente tem aí a questão da linha defensiva, saudável, né? O Ojulari e o Kayvon Thibodeau. O Ojulari machucou no final da temporada, da pré-temporada. O Thibodeau deve perder alguns jogos no início do ano. Tem o Lord Williams, que eu gosto muito. Mas a secundária eu vejo dando um passo atrás em relação à temporada passada. E eu quero ver esse corpo de recebedores, cara, porque para mim uma das grandes decepções é o corpo de recebedores do New York Football Giants. Kenny Golladay não se pagou. Sterling Shepard precisa ficar saudável. Enfim, tem muito BO. O Tyrant titular deve ser um calor, o Bellinger. Saquon Barkley é outro que precisa ficar saudável, tomara Deus que fique, porque era muito bom ver ele jogando em Penn State. Mas hoje eu coloco o New York Giants como depende de horóscopo. Né? Acho muito difícil o time ter campanha positiva. E por fim, o Tennessee Titans, hein? Essa lesão do Bura Baker, ó, Bura Baker, Arizona. Essa lesão do Harold Landry moiou, hein? Eu vou colocar... Porque assim, Robert Woods tá voltando de lesão, falando isso. Treylon Burks é o A.J. Brown mais jovem? Mas é um calouro. Essa linha ofensiva foi mal ano passado, protegendo o Ryan Tannehill, sofreu muito sacks. Derrick Henry voltando de lesão. A ausência do Harold Landry no front. Eu gosto de Tennessee. E a divisão é mais fácil. Só que Jacksonville está um pouco em ascensão. Eu vejo os Colts em ascensão e com um quarterback melhor que Tennessee. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu, pessoalmente, não estou tão empolgado com os Titans. Esse é outro time, né, falando em movimentações, que pode subir para cá. Hoje, porém, é classe média. O primeiro da classe média, diga-se. Mas hoje é classe média. Certo? Deixa eu tirar um print aqui para postar no Instagram depois e no Twitter, etc. É isso. Eu sei que vocês vão discordar de um monte de coisa, não tem problema. Vou colocar aqui a minha carinha. Espera aí. Aí, pronto. Daqui a pouco eu volto para o Tier Maker. Eu sei que vocês vão discordar de muitas coisas. Coloca aí nos comentários o que você acha que devia estar mais alto, mais baixo, o que você acha que não está justo aqui. Eu limitei os favoritos a 5 times, tá? Queria colocar, para ser muito sincero, queria colocar Baltimore e Cincinnati aqui em cima, mas eu quis limitar a 5. Vamos ver o que vai acontecer, tá? É uma temporada muito interessante, tem muito time da AFC aqui, né? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 times da AFC aqui na primeira e na segunda prateleira. E a AFC bem povoada aqui, né? Bem povoada. E assim, e para ser sincero, para ser muito sincero, é que hoje eu vejo um cenário pela divisão e pelo panorama do ano passado, a gente está entrando em setembro, de colocar Philadelphia e New Orleans aqui. Mas absolutamente zero surpresa, eu vou fazer essa movimentação aqui, depois eu subo eles. Se a gente vê São Francisco descendo, New Orleans descendo e Philadelphia descendo. Porque esses são 3 times que têm algumas incertezas em alguns pontos. Sean Payton, por exemplo, eu acho que precisa ser muito batido nessa tecla. O Trey Lance e o Jalen Hurts passando a bola. Tá? Então, são 3 pontos que podem derrubar esses times pela classe média. Hoje, porém, em setembro, eu coloco esses 3 times aqui brigando por playoff. Tá bom? É isso. Deixa eu ver quantos times eu coloquei aqui. 3, 6, 9. 9 times, 5. Tá bom, 14. É isso, né? 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 14. 6, 9, 5, 14. São 14 times que vão para a pós-temporada, então ficou equilibrado aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tô ansioso para voltar nesse vídeo no final de setembro. Eu vou fazer pelo menos uma vez por mês. E coloque aí nos comentários. Para mais conteúdo, meu Brasil, assina o Curte Plus. Tem as prévias de divisão aqui e tem conteúdo todo dia. Eu estou em Seattle, como vocês sabem, mas tem conteúdo todo dia saindo aqui que eu já gravei. Tá bom? Fizemos todos os tracos que podíamos. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.